Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui Ele tem nos ajudado, amém? Aleluia. Se você quiser marcar a leitura bíblica que será usada nessa noite, está em São Mateus, capítulo 11. São Mateus, capítulo 11, versículo 6. São Mateus, capítulo 11, versículo 6. Nessa noite, nós estudaremos a mensagem A Bem-aventurança Esquecida, Micaías, o profeta. Já está ali na recepção. Se algum dos irmãos não pegaram, está à disposição da igreja. Nós vamos louvar o nosso Deus, o adorando com o hino de número 228. 228. Irmãos amado e resgatado. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo Cento e setenta e três. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer de divinar, e a
Glória a Deus. Aleluia. 52. Fala, Senhor, nesta hora. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz o porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso supremo, e alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Graças a Deus, aleluia. Nós fazemos desse hino a nossa oração, amém? Mas nós vamos orar mais uma vez então. Irmão Isaac, por favor, faz essa oração para nós. Nós temos aqui um pedido de oração a favor de David Júnior, por motivo de viagem. Se mais alguém em nosso meio tem o seu pedido, faça isso através do levantar de suas mãos, colocando o seu pedido na presença do nosso Deus. Nosso precioso Pai Celestial, primeiramente estamos agradecidos por mais um dia de vida, de estarmos de pé, por mais uma manhã podermos levantar e estar respirando. Isso é porque o Senhor tem dado mais uma vez a oportunidade de estarmos vivos, Pai. E agora, ao final deste dia, estamos na Tua casa, porque este é o lugar que um verdadeiro cristão deve estar, Pai, para alimentar as nossas almas. E aqui sabemos que é onde o alimento que estamos necessitados para esta hora, aonde a fonte da vida, onde tem o verdadeiro alimento para cada um de nós, Pai. E agora unimos em fé, elevamos esse pedido em Tua presença. O Senhor é conhecedor da necessidade deste, Pai. Que o Senhor possa guardar este irmão, quanto na ida, quanto na volta. Que o Senhor seja com ele, acampe ao redor dele, Pai. Também lembramos da viagem do irmão Iraí com seus filhos. Que o Senhor esteja com ele, Pai. E aqueles que estão com as suas mãos levantadas, o Senhor é conhecedor. Que o Senhor venha em direção a cada necessidade, seja com cada um, Pai. Também pedimos que o Senhor tome conta do restante dessa reunião. Que o Senhor seja através do nosso pastor
E com a leitura dessa mensagem, que aquele mesmo Espírito que estava com o nosso profeta possa atingir em nosso meio e recebermos as mesmas bênçãos, Pai. Porque é isso que cremos e colocamos perante Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Glórias a Deus, aleluias. É somente crer, amém? Se tivermos fé, nós receberemos as nossas bênçãos. Amém? Vamos mais uma vez ser mais abençoados com a voz do nosso profeta. E Jesus combinou cada profecia, cada intento. O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. Ele combinou tudo. Godly fear and respect, but love, but sincerity and knowing where I'm standing. The message of this hour has matched everything the Bible spoke about. Deixe-me dizer isto com temor de Deus, respeito, amor e sinceridade, sabendo onde estou firmado.
A mensagem desta era tem combinado todas as coisas que a Bíblia tem falado desta hora. Now, if you got some dirty clothes, turn them in. Agora, se você tem algumas roupas sujas, jogue-as dentro. Are you washed in the blood of the Lamb? Está você lavado no sangue do Cordeiro? Notice, bearing his reproach, because he was the vindicated word. Veja, levando seu vitupério, porque ele era a palavra vindicada. And so is it now. He's the same yesterday and forever. Hebrews 13, 12 and 13. We find 3 Hebrews 8. Como foi então, é agora. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, nós encontramos. Hebreus 13, 8. 8 also. Bearing his shame of the gospel, bearing his name, Levando seu vitupério do Evangelho, levando seu nome, I came in my Father's name. ele disse, eu vim no nome de meu Pai. What is the name of the Father? Qual é o nome do Pai? Came in his Father's name. Ele veio no nome de seu Pai. In my Father's name, and you receive me not. Well, what is the Father's name? I guess you ought to know. Disse, eu vim no nome de meu Pai e vós não me recebestes. Bem, qual é o nome do Pai? Creio que você deve saber. Bearing the reproach of the Word, Vê? Levando seu vitupério da palavra, always carried out of their camps, they turned it out. ela sempre foi conduzida para fora de seus arraiais. Eles a rejeitaram. You'll be laughed at, made fun of. Eles rirão de você, te criticarão. See, where I once started across the nation. Now, E hoje, onde eu uma vez comecei através da nação, so, please don't think this is a personal. não falando a meu respeito, por favor, não pensem que isto é pessoal. Well, my time's gone. I got about 10 pages. Sure, you can see what's left there. See? Mas meu tempo acabou e tenho cerca de 10 páginas aqui. Podem ver o que resta disto, vê, certas anotações. Of notes. But listen, Mas ouçam, first started out, did you know Jesus when he first started? Oh, the young rabbi. primeiramente começou, observou você, Jesus, quando ele primeiramente começou? Oh, jovem Rabi, Wonderful man, come over our way. Come preach to us. oh, ele é um homem maravilhoso, venha a nós, pregue para nós. But one day he sat down to them. And Mas um dia ele se assentou com eles. except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. E ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. What doctors and intellectuals of the crowd thought? This man, O que pensam que os doutores intelectuais do povo pensaram? Este homem é um vampiro. he wants you to drink human blood. That's too much Vê, ele quer que vocês tomem sangue humano. away from this. The priest said he was crazy. I believe it. E isto é muito para nós. Afastem-se. Eles, os sacerdotes, disseram que ele era louco. Eu creio nisto. He walked away. E a Bíblia diz que eles se afastaram dele. 70 ordained preachers, and he said, I can't have them. Então ele tinha 70 pregadores ordenados. Ele disse, eu não posso tê-los. He looked around at them. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he come? Now, he never explained these things. Então ele olhou ao redor deles, ele disse, bem, que seria, pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, agora ele nunca explicou estas coisas. He just let him alone. Ele simplesmente os deixou a sós. Vem? Amém. Graças a Deus. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor.
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. A graça do Senhor tem nos trazido mais uma vez aqui. Sabemos que aquela hora se aproxima e nós não temos muito tempo mais para brincar com as coisas espirituais. Eu vim para a igreja hoje pensando assim, se o pastor Abraão vier, eu ponho ele para pregar e deixo a mensagem para começar na outra quinta. E se ele não vier, é porque é para nós começarmos a mensagem. Nesse livro tem duas mensagens, a bem-aventurança esquecida e Micaías, o profeta. Aqui foi colocado primeiro, foi a bem-aventurança esquecida, e do meio para o fim, né, foi colocada a segunda, que é Micaías, o profeta. E nós vamos ver o que o irmão Brana traz nessa bem-aventurança esquecida. Acredito que vamos ser ricamente abençoados. A lista chegou agora, de quem está nos acompanhando pela internet, e é aquela lista mais difícil de ler, né? Mais complicada. Irmã Selma, irmão Geraldo na Fazenda Santana, Fabiana, Marcos em Vianópolis, Luiz Otávio em Vianópolis, Edilane Pireto em Vianópolis, André Luiz Braga e outras pessoas aqui que não deu para mim discernir o nome, viu? André Luiz Braga e família, na Fazenda Santana também. Maria Silvério, Maria Onícia, Benjamin e Luzi Lloyd em Vianópolis, irmã Noemi Guilherme em Nova Crixás, Edígena Rodrigues e Lindomar Deusdete na Fazenda Caldas, Ana Raquel e Anistério em Vianópolis, Solange Lopes e Edmilson e família em Silvânia, Pastor José Ferreira Borges em Tucumã, no Pará. Um abraço, companheiro, Deus te abençoe. Suzana Alves, Lavine e Tino Marcos em Silvânia, Dábila Souza, já foi pedido oração por David, já foi feito. Dábila, eu não sei onde ela está, se está em Bulhões, se está em Anápolis. Maria Alves em Silvânia, Lucas Santos, Enoque, Marta, na Fazenda Rio Grande, Paraná. Observação, não é o Lucas da Débora. Um abraço aí, irmão Lucas. Outro dia eu brinquei, eu procurei se era o Lucas da Débora. Ele pôs aqui agora, observação, não é o Lucas da Débora. Deus te abençoe, Deus abençoe toda a família aí na Fazenda Rio Grande do Paraná. Vilma Souza, irmão José Cândido em Goiânia, a Lúcia dos Santos e Ezequiel Tiago e Ezequiel em Vianópolis, Eliane Barbosa, Maria Helena e Maria Firmina em Goiânia, é minha sobrinha, minha mãe, minha irmã. Tiago Prieto Rocha em Vianópolis, Edilson Alves
e família, Edilson Alves e família, assistindo em Tucumã, no Pará. Elias Alves Siqueira, o senador Canedo. Ô, irmão Elias, por que você não veio aqui para Bulhões aqui, para você pregar para nós aqui? Prega aí pela internet e nós retransmite aqui. Deus abençoe, irmão Elias. A esposa deles, eu não dou conta de pronunciar esse nome da sua esposa aí não, depois você me ensina, tá? Sidney Paiva em Goiânia e família, Deus abençoe. Mari Crisóstomo, irmão Tiago, você me deu um castigo hoje. É Maria Aparecida, lá na Fazenda Palmital. Gente, mais 26 conexões não identificadas. E eu gastei um tempão aqui para ler essa lista do irmão Tiago, que veio toda custosa de ler. Deus abençoe a todos, um abraço fraternal e a todos mesmo. Que Deus abençoe esses demais que não notificaram. Eu acredito que a igreja lá na Fazenda Jacaré também está conectada. E nós vamos começar essa mensagem que eu deixei no sábado passado, a bem-aventurança esquecida. Amém? Somente crer, já ouvimos, e agora vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos companheiros, obrigado por todos que estão participando conosco. Tem mais gente na conexão do que o nosso número aqui hoje. Você viu? É uma congregação maior que está nos assistindo. São Mateus 11, verso 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Senhor Jesus, nós aproximamos mais uma vez da Tua santa e bendita palavra. Essa expressão do Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos e àqueles que porventura estavam ouvindo Ele, isso já nos leva a uma boa reflexão. Muitas pessoas se escandalizaram no Senhor, e o Senhor era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor era perfeito. E eu fico pensando como que as pessoas poderiam se escandalizar em um cristão hoje, em um servo do Senhor, em um ministro do Evangelho. Isso é uma coisa terrível. A pessoa que escandaliza não tem mais retorno para ela, não tem mais levantamento, ela vira munha. E que o Senhor nos dê graça para vigiar e nunca deixar motivos para que as pessoas venham se escandalizar em nós como cristãos. Ajude a cada irmão, a cada irmã, todos os que estão aqui presentes e os que estão na audiência. Que a bênção do Senhor possa chegar em cada lar, todos serem abençoados por Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a leitura de Sua palavra. A bem-aventurança esquecida, 25 de abril de 1961, Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Eu, como das outras, eu também não li nenhum parágrafo dessa mensagem. Vou conhecer o que o irmão Brana disse aqui agora junto com a igreja. Não é doutrina, mas pelo menos a primeira leitura, porque eu faço aqui, faço em Vianópolis, faço em Bonfinópolis. Pelo menos o primeiro estudo eu gosto de ir junto com a igreja. Ele começa numa oração. Te agradecemos do profundo de nosso coração
pelo Senhor Jesus, que é a nossa vida. E nele não encontramos falha, mas encontramos falhas em nós mesmos, quando olhamos para a sua vida e examinamos a nossa pela dele. Oramos para que tu nos perdoes. Nós rogamos esta noite que tu te encontres conosco. Tu prometeste que sempre que 2 ou mais se reunissem, tu estarias no meio deles. E se o pedíssemos qualquer coisa, isso seria concedido. E Pai, nosso motivo e nosso objetivo nesta noite, e nosso anseio em nosso coração é ver Cristo glorificado. É ver Cristo glorificado. Então oramos para que nossos esforços nesta noite sejam, à medida que eles continuam, levar as pessoas a uma fé viva em um Deus vivo, um Deus que não esteja morto, mas esteja vivo para todo sempre. Oramos, Pai, para que Tu avives as nossas almas nesta noite com a Tua presença, através de Cristo Jesus. Pedimos em Seu nome. Amém. Vocês podem se assentar. Só um pouquinho atrasado e um pouco cansado. Eu estou desde o Natal sem parar. Então estou bem cansado. Fiquei feliz esta noite ao ver o irmão José Bose, o qual eu procurava vê-lo há algum tempo, voltando dos campos do estrangeiro. E lamento dizer hoje à noite que nosso precioso irmão e amigo aqui, o irmão Tommy Hicks, está nos deixando esta noite agora, ou amanhã de manhã, para o Canadá. Vai ter uma reunião. Eu tentei fazer com que ele saísse e pregasse para mim esta noite, porque eu estava tão cansado, ou tivesse a fila de oração, e ele recuou então, e ele disse, da próxima vez, e ele continua me dizendo isso, da próxima vez. E eu sei que o irmão Tommy Hicks, eu tenho os dias que tive com ele, e os tempos, e a irmandade, eu certamente tenho uma grande confiança em Tommy Hickson, Tommy Hicks, por ser um servo do Deus vivo, uma grande obra-prima que eu não creio que possa haver alguém que possa dizer algo contra a liderança do Espírito Santo para com o irmão Hicks, pois ele era apenas um dia, quando vocês ouviram falar na sua mensagem, indo para a Argentina, e ele nem sequer tinha dinheiro para ir, mas o Senhor o enviou, e vocês sabem sobre a reunião. E uma pessoa que pode se submeter a Deus assim, você sabe, Deus só pode usar a parte que você cede a Ele. Veja você, como eu disse, eu creio um dia em algum lugar, eu falo tanto em lugares diferentes, e manhãs, e reuniões da tarde, e o que mais, mas eu disse isto, que Deus pode usar o que vocês... Deus pode usar o que você cede. Isso aqui é bom você destacar isso aí. Mas eu disse isto, que Deus pode usar o que você cede. Ele não vai usar mais do que você permite. Ele só vai usar o tanto que você permite, tanto que você libera. Como Sansão não entregou o seu coração a Deus,
ele o deu a Dalila, mas ele deu sua força a Deus, e Deus só pôde usar sua força. Isso é tudo. Mas se um sujeito pudesse apenas entregar seu ser completo a Deus, observe agora a sequência. Mas se um sujeito pudesse apenas entregar seu ser completo a Deus, agora é isso. Se você puder entregar seu corpo, Deus usará seu corpo. Se você puder ceder sua mente, seu coração, seja o que for, Deus usará o que você der a Ele para usar. Amém? Glória a Deus. Ele está procurando encontrar alguém que possa se submeter assim. Deus esteja com você, irmão Tommy. Dele um grande sucesso. Vamos orar por você em seus cultos lá. E eu estarei no Canadá também daqui a alguns dias, mas no outro extremo. Então, dele um grande sucesso e uma jornada segura. O irmão Tommy Hinks diz: Deus te abençoe. Obrigado. E o mesmo para você, irmão Tommy. Nós tivemos um grande tempo nesta manhã, em comunhão ao redor da mesa de Deus, esta manhã, onde pedimos a bênção e tivemos um café da manhã ministerial. A primeira vez que tive o privilégio de conhecer o grupo ministerial dessa cidade. E eu certamente encontrei alguns grandes homens, grandes servos de Cristo, com grande coração, estendendo a mão para Deus. E eu confio que nós, algum dia, poderemos voltar aonde você possa ter um lugar cheio, todos juntos, e uma grande reunião de companheirismo, e temos uma ótima reunião todos juntos aqui em Chicago. Agora na noite passada, acho que estávamos orando pelos enfermos, e domingo à tarde eu preguei sobre o assunto de Abraão e sua semente depois dele. Ontem à noite eu preguei sobre o assunto do maior lampejo de notícias que já atingiu o mundo na história. E esta noite, se você voltar às Escrituras, se você quiser, para Mateus capítulo 11, verso 6, eu vou ler estas palavras. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Agora, eu vou chamar este assunto de a bem-aventurança esquecida. Estamos todos familiarizados com as bem-aventuranças. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus ensinou as bem-aventuranças, quando ele tomou o povo e subiu ao monte, pouco antes do início, ou exatamente assim que o seu ministério começou. Ele se tornou um líder deles, e ele subiu e ensinou as bem-aventuranças, e começou: ouvistes que foi dito aos antigos, porém eu vos digo, e assim por diante. Agora, Jesus era um tipo perfeito ou melhor, Moisés era um tipo de Jesus. Jesus foi o antitipo de Moisés. Moisés foi um profeta, e ele era um legislador. Ele era uma espécie de rei sobre o povo no deserto, Israel, e ele nasceu um profeta. Ele foi escondido do faraó, assim como Jesus foi escondido do Império Romano. E seu ministério e vida apenas tipificaram um paralelo. E Moisés, quando ele conseguiu os filhos de Israel no deserto, subiu ao monte e recebeu os mandamentos, desceu e começou a ensinar os mandamentos. E Jesus, quando entrou em seu poder, subiu
ao monte e assentou-se e começou a ensinar o povo. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pobres de espíritos, deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, ridicularizarem e assim por diante, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é a vossa recompensa no céu. Ele estava tipificando Moisés exatamente, ou o tipo de Moisés era o seu tipo. E todos nós estamos familiarizados com esses tipos do que era Moisés, ou que Jesus era, ensinando as bem-aventuranças. Mas esta bem-aventurança está no capítulo 11, no verso 6. E se você não observar, você vai passar por cima e você não vai apanhar isso. Está encravado, entre outras palavras. Mas é uma bem-aventurança. Eu quero repetir aqui essa partezinha aí, do parágrafo 8. Ele estava tipificando a Moisés exatamente, ou o tipo de Moisés era seu tipo. E todos nós estamos familiarizados com esses tipos do que era Moisés e o que Jesus era, ensinando as bem-aventuranças. Mas esta bem-aventurança está no capítulo 11, no verso 6. E se você não observar, você vai passar por cima e você não vai apanhar isso. Está encravado, entre outras palavras, mas é uma bem-aventurança. E ele disse: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ainda continua sendo uma bem-aventurança de quem não se escandalizar em mim, em você. Ainda continua sendo. Para essa pessoa que não se escandalizar em mim e em você, ainda há esperança para elas. Vamos seguir para você ver. Gente, não tem uma pessoa mais que é mais propenso a ser uma pedra de tropeço do que um verdadeiro cristão hoje. Para começar, o irmão Branham pregou um título: Deus sendo mal entendido. Você acha que os incrédulos vão entender o nosso posicionamento? Por isso que essa bem-aventurança é muito grande. Vem, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados sois, bem-aventurados. E bem aqui, ele desliza essa bem-aventurança novamente. Vem, bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Foi um grande momento naqueles dias. Agora descobrimos que o que causou isto foi logo após o ministério deste grande tosco Elias do Novo Testamento, João Batista. E essa é para quem essa mensagem foi enviada. E João havia sido colocado na prisão por causa de seu ministério. Olha só, vamos acompanhando. E que sujeito tosco foi João. Ele foi realmente sincero, o mensageiro que Jesus disse que irá diante de mim. E ele era um homem do ar livre. Ele não tinha sinagoga. E como quando eles o pegaram, ele era perfeitamente como Elias, por quem seu espírito foi ungido. E ele foi o Elias ungido do Novo Testamento. Como aquele Elias era um tipo de homem que não gostava do modo como Jezabel, mulheres imorais viviam, e João, a mesma coisa.
e Elias viveu no deserto. João, do mesmo modo, João era uma espécie de... ficou sozinho, assim como Elias ficou. E aquele grande, tosco homem do deserto, e depois teve que descer a uma velha cadeia mofada, úmida, molhada. Essa deve ter sido uma experiência horrível para João. Um homem que estava livre no deserto, tendo por carne os gafanhotos, mel, e a jornada no deserto, lá onde ele podia matar o que ele comia, ou pegar o que ele queria do deserto. E agora ele estava ali numa velha prisão, mofada, suja, talvez escura, em algum calabouço, em algum lugar, porque aquela esposa Jezabel de Herodias o mandara jogar lá, porque ele lhe dissera que não era certo que tomasse. Herodes tomou de seu irmão a esposa de Filipe e vivia com ela. Não era lícito que ele o fizesse. E João foi um daqueles homens que não reprimia nenhum soco, ele apenas o deixava voar. Percebeu isso aí? Não fazia diferença para ele se fosse um cabeça fora ou fora uma cabeça. Deixa eu repetir. Não fazia diferença para ele se fosse uma cabeça fora ou fora uma cabeça. Isso tudo, assim como Elias, ele estava certo com o que ele tinha a dizer. O que estava certo, estava certo. Se estava errado, estava errado. Deus, nós precisamos hoje de mais homens assim, que se apoiarão em genuínas e verdadeiras convicções da palavra de Deus. Fala e não se cala, fala. Deus, nós precisamos hoje de mais homens assim, que se apoiarão em genuínas e verdadeiras convicções da palavra de Deus. Fala e não se cala, fala. Talvez você nem entendeu o que eu acabei de ler. Porque se tivesse entendido mesmo, você tinha dado um glória a Deus bem forte. Ué. Presta atenção para você ver. Vamos voltar no início do 11, para ver se você consegue captar. Porque eu tenho certeza que a maioria não captou, não. Ou então sua mente está vagando. Presta atenção. E João foi um daqueles homens que não reprimia nenhum soco. Se tivesse que dar um soco, ele dava. Ele não ficava escondendo, não. Ele apenas o deixava voar. Você já viu alguém dando um soco? Que jeito que é? Não fazia diferença para ele se ele fosse um cabeça fora ou fora uma cabeça. Isso tudo, assim como Elias, ele estava certo com o que ele tinha a dizer. Ele estava certo com o que ele tinha a dizer, João Batista. O que estava certo, estava certo. Se estava errado, estava errado. Agora nós temos que ficar pondo paninho quente? Nós temos que ficar adulando? Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Agora, olha essa expressão. Deus, nós precisamos hoje de mais homens assim, que se apoiarão em genuínas e verdadeiras convicções da palavra de Deus. Fala e não se cala, fala.
Doe aonde doer, aconteça o que acontecer, mas tem que falar o que é verdadeiro. Eu acho que o que nos tem sustentado até aqui é isso. Nós não fugir nem um tio do que o nosso profeta ensinou. E então nós encontramos lá aquele João, naquela pequena e velha prisão, mofada e suja, com algum pão sujo que eles provavelmente jogavam para ele de vez em quando, e provavelmente ficou magro e não tinha como ler a Bíblia, e ele ficou como um escritor escreveu sobre ele uma vez, disse: seu olho de águia filmou. Você sabe que os profetas são comparados às águias? E Deus chama seus profetas águias. É porque uma águia é uma das mais poderosas de todas as aves. E a águia pode subir mais alto que qualquer outro pássaro. E ela tem um olho melhor do que qualquer outro pássaro. Eles falam sobre um falcão tendo um olho, ou um falcão sendo capaz de voar no ar. Ora, se um falcão tentasse seguir uma águia, ele se desintegraria no ar, com certeza. E agora, que bem faria subir lá se não tivesse olhos suficiente para ver? Onde? De volta à terra novamente? Que adiantaria subir alto se não tem olho de águia? Não pode ver? É como se estivéssemos pulando alto, se não soubéssemos sobre o que estamos pulando. Vem, é o que estamos testificando ou fazendo muito barulho, se não temos nada sobre o que fazer barulho. Vem, e é diferente agora. O barulho é bom se você tem algo sobre o que fazer barulho. Mas espere até que isso aconteça primeiro, e será um ruído por toda a sua vida então. É duro, né? Fazer barulho em lata vazia. Você vê que o Mombrana ele não excluiu o barulho não, mas desde que esteja algo. Mas nós descobrimos que este olho de águia tinha filmado, porque eles o haviam tirado de sua habitação do deserto e o haviam colocado em uma velha e suja prisão mofada. E aquele grande homem, que poderia ser uma águia para voar no ar, agora quanto mais alto você fica, mais longe você pode ver. Quanto mais alto você fica, mais longe você pode ver. Eles se levantaram agora nesses balões e coisas, então eles podem, tão alto no ar, que eles podem tirar uma foto da terra inteira, sua curvatura. E suponho que nesse novo dispositivo que a Rússia tem, pode cruzar o mundo em cerca de 1h45, porque eles podem tomar todo o filme dele e se transformando. Mas quanto mais alto você fica, mais você pode ver. Portanto, os profetas da Bíblia eram aquelas águias que podiam voar por cima e acima da congregação, e descobrir o que o assim diz o Senhor era, então voltar e trazer as notícias, vem? Portanto, a palavra do Senhor veio aos profetas, e João estando encarcerado, ora, aquele olho de águia tinha filmado. Eu me senti tão triste uma vez por uma grande águia, e eu não suporto ir a um zoológico e vê-los,
pobres, coisas enjauladas, leões, e como é simplesmente uma prisão por toda a vida. E a pequena Sara e eu, uma vez no zoológico em Cincinnati, andamos por ali e a mãe estava preparando o nosso jantar. E nós estávamos com as crianças lá em cima. Elas gostam de fazer pequenos passeios de barco e ver os macacos e tudo mais. Então, nós estávamos andando enquanto a mãe estava preparando o jantar e ouvi um barulho e desci ao pé de uma colina para ver o que era. E eles haviam acabado de pegar uma grande águia e colocaram em uma gaiola. E olhei para aquela pobre companheira ali, e ela estava sangrando em toda a cabeça, e as penas todas haviam sido arrancadas de sua cabeça e das extremidades das suas asas, e eu assisti a grande companheira atravessar ali. Então aqui vinha ela tentando decolar, como a águia faz, e batia a cabeça contra aquelas barras e caía para trás, caía no chão, ficava lá e voltava aqueles grandes olhos ao redor e olhava para cima assim e voltava de novo, e aqui vinha ela e subia contra aquelas barras novamente, e sangue e penas saíam dela, e ela caía de costas e voltava aqueles grandes olhos e olhava para cima. Por quê? Ela era um pássaro celestial, olhando para onde deveria estar. Mas alguns engenhosos dispositivos do homem a colocaram em uma jaula, e eu pensei que aquele era a visão mais horrível e deplorável. Eu teria comprado aquela águia se tivesse podido fazer minha oferta primeiro, para comprar aquela águia e deixá-la solta. Eu pensei, aquela pobre companheira. E eu pensei, se isso não é horrível, que nascida para ser um pássaro celestial, e aqui está ela, pelos dispositivos dos homens, enjaulada, e ela está apenas batendo seus miolos, mas está presa. Eu pensei, essa é a visão mais horrível que já vi. Então eu me virei para ir embora e pensei, sim, é uma visão horrível, mas eu vi algo mais horrível do que isso. Homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus enjaulados em algum tipo de gaiola, quando então eles olham para cima e sabem que há um Deus do céu, sabem que Ele é um grande curador e um grande mestre e um grande salvador, e então os colocam em algum tipo de gaiola eclesiástica, onde simplesmente batem os miolos com todos os tipos de sociedades e tudo mais, e nunca serão capazes de sair da jaula. Essa é uma condição lamentável. Conta-lhes tudo sobre o grande Deus que foi e os construiu sob expectativas. Em seguida, golpeia a coisa toda debaixo deles. Ele morreu e foi colocado no túmulo. Isso é tudo. Ele não é como ele costumava ser. Essa é uma visão temível, lamentável. Ver pessoas, homens e mulheres, que nasceram para serem filhos de Deus enjaulados em coisas como essas. Misericórdia. João, seu olho de águia realmente tinha filmado, e João foi, se cansou. Ele e Elias eram muito parecidos, porque o mesmo Espírito estava nele, um homem diferente. Veja, Deus nunca leva o seu Espírito
ele apenas leva o seu homem. Escute isso. Veja, Deus nunca leva o seu espírito, ele apenas leva o seu homem. Deus pegou Elias, pegou o espírito de Elias e colocou em Eliseu. Então ele tirou de Eliseu e colocou em João. E prometeu colocá-lo novamente no tempo do fim. Outro vindo no tempo do fim, outro Eliseu. Que todos nós, como leitores da Bíblia, sabemos que isso nos foi prometido. Agora descobrimos então que o diabo leva seu homem, mas nunca seu espírito. Por isso é que tem gente fazendo as mesmas coisas de Caim até hoje. Fazendo as mesmas coisas de Caim até hoje. Toda maldade que você vê nas ruas, toda maldade que se faz dos seres humanos uns com os outros, eles já fizeram no passado. É simplesmente o espírito daqueles do passado manifestando hoje nos súditos do reino de Satanás. Aquele ancião estava lendo o jornal e a esposa estava fazendo o café e ela perguntou: o que tem de novo aí no jornal? E disse: nada, tem nada de novo. É as mesmas velhas coisas: estupro, roubo, assassinato, acidentes. Então para que você está lendo o jornal, se não tem nada de novo aí? E diz: são novas pessoas. As coisas é as mesmas, mas são novas pessoas. Os eleitos de Deus também, os eleitos de Deus também se repetem. No meio de uma era tão terrível como a nossa, ainda existe eleitos de Deus que o ama, que obedece a sua palavra, que não esquece da bem-aventurança de Deus. Não esquece da palavra de Deus. Teve gente que esqueceu da mensagem de João Batista. Teve gente que esqueceu logo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Teve gente que esqueceu dos apóstolos que foram usados por Deus depois da partida do Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer uma coisa com muita convicção no meu coração: tem muita gente na nossa era que já esqueceu de William Branham. Até pessoas que andaram com ele já esqueceu dele. Mas nós ainda lembramos. Glória a Deus. Nós ainda lembramos do nosso Elias. Nós ainda lembramos do nosso profeta. Nós amamos esse profeta. Essa é a diferença. Não fique triste, não fique abatida, porque o Espírito está mostrando a condição que o mundo faz aprisionando as pessoas. E quando você percebe que um espírito mundano está vindo para te aprisionar também, você já sabe como se livrar dele. Você sabe como se prostrar diante de Deus, se entregar. Você viu aqui ele falando que nós precisávamos entregar de corpo, alma e espírito a Deus, entregar tudo a Deus, Ele poderia nos usar por completo? É que às vezes as pessoas querem entregar o coração para Deus, e o corpo, e o espírito, e tudo vai para o pecado. Teria como isso? Pode tirar alguma coisa boa onde só tem um tesouro mau? Então, se aquilo que está entesourado no nosso coração é coisas boas, vai tirar coisas boas de você. Você vai ser um homem que transmite paz, transmite alegria, transmite regozijo, transmite segurança, transmite convicção. Porque você sabe em quem tem crido.
Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Você também está certo que Ele é poderoso? Nós estamos certos que Ele vai nos tirar daqui. Oh, Deus, ajuda nós. Todos nós, como leitores da Bíblia, sabemos que isso nos foi prometido. Agora, descobrimos então que o diabo leva seu homem, mas nunca o seu espírito. E ele apenas continua vindo do mesmo jeito. E descobrimos que esses dois estão juntos. E descobrimos que Elias e João eram muito parecidos. Eles eram homens realmente nervosos. Os dois quase tiveram um colapso nervoso, os dois. E os homens que vivem perto de Deus são, em sua maioria, considerados neuróticos. Você vai guardando aí que você vai lembrar o porquê que é que nós somos as pessoas mais propensas a ser uma pedra de tropeço para as pessoas escandalizarem nós. Olha que afirmação do nosso profeta. Aí na página 7, no iniciozinho. E os homens que vivem perto de Deus são, em sua maioria, considerados neuróticos, ou algo de errado com eles. Correto, eles são sempre considerados assim. Paulo, esta manhã, quando eu estava falando ao grupo ministerial, Agripa disse a ele, ou melhor, Festo disse: as muitas letras te fazem delirar. E ele disse: eu não deliro, eu não estou louco, estou sóbrio, e eu estou bem. E eles dizem que William Cowper, creio que eu estive em seu túmulo lá em Londres, e ele escreveu essa famosa canção: há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham e perdem todas as suas manchas e culpas. Aquele homem ficou tão inspirado até o ponto em que ele tentou pegar uma corda e se enforcar. A corda arrebentou. Ele tentou ir ao rio para cometer suicídio, e o táxi não conseguia nem encontrar o rio. Estava muito nebuloso, e só para mostrar que, quando essa inspiração atinge um homem, o atinge. Então, quando ele sai daquilo, como Stephen Foster deu a esta nação, é a maior música popular. Hold Black Joy, Doi on to, eu não sei falar inglês, todas essas 3 nomes de música que ele cita aí. Toda vez que ele se inspirava e escrevia uma música, então ele ficava bêbado. Finalmente ele ficou fora da inspiração e chamou um servo, pegou uma navalha e suicidou. E penso que Jonas, o profeta, Deus o inspirando, aquela grande águia para o ar, aquele dia, Deus o inspirou assim, até que ele desceu até lá e ficou deitado no ventre de uma baleia por 3 dias e noites. Foi até a margem e deu uma mensagem que fez com que até as pessoas colocassem pano de saco em seus animais. Fizeram até os animais jejuar na cinza. E quando o Espírito deixou, ele subiu ao topo da colina
e se assentou e pediu a Deus que o deixasse morrer. Está certo? Encontramos este grande Elias, que João era um tipo de grande águia daquele dia, homem robusto e forte, grande lenhador, que vivia na floresta em uma caverna, e ele saiu fora entre o povo, e Deus o levou a lugares sobre os quais o Israel nada sabia, e declarou a mensagem e disse: assim diz o Senhor, e voltou ao deserto novamente. Encontramos aquela grande águia quando ela pisou lá fora e disse àquele rei: não haverá nenhum orvalho vindo dos céus, senão de acordo com a minha palavra. Andou de volta para lá quando desceu aquela estrela semelhante, quando desceu aquela estrada samaritana naquele dia, aquela vara em sua mão, aquele pedaço de pele de carneiro enrolada em sua volta, aquela cabeça careca brilhante, costeletas penduradas, passos tão firmes quanto podiam ser, descendo aquela estrada samaritana, mas sabia na presença de quem havia estado. Ele não tinha medo do que Acabe ia dizer, porque ele estava na presença de alguém maior que Acabe. Ele estava na presença e teve-o assim diz o Senhor. Aqueles velhos olhos voltados para cima, com aquelas rugas, estava olhando diretamente para o céu, e ele estava andando firme, porque ele sabia que ele tinha o assim diz o Senhor. O que você tem? O que nós temos? Temos ou não temos o assim diz o Senhor? Sabemos em quem temos crido ou não sabemos? Graças a Deus. Oh, ele era uma águia, subiu no topo da montanha e bebeu no riacho até ele secar, e voltou para lá e convocou uma reunião. Quando Deus lhe deu uma visão, subiu ao topo da montanha e disse: vamos provar quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. Se ele já foi Deus, ele ainda é Deus. Isso mesmo, eu gosto dessas águias, sim senhor. E ele subiu lá e disse: vamos provar Deus. E ele disse, gritou como Deus lhe disse na visão. Ele disse: pegue vocês um novilho e eu vou levar um novilho, e vocês clamam por Baal, e eu invoco a Deus, e aquele que responder pelo fogo, que ele seja Deus. E ele estava muito certo de si mesmo, tem que ter convicção própria, né? Muito certo de sua visão, enquanto eles estavam clamando a Baal durante toda a manhã, e se cortando, gritando e pulando, ele deu a volta e disse: digamos, talvez seja melhor vocês gritarem um pouco mais, talvez ele esteja caçando, ou talvez ele esteja tirando uma soneca. Isso é que é zombaria, hein? Você vê? Ele sabia onde ele estava, foi isso. Mas depois que ele provou a Deus, seu olho de águia filmou, e quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele correu para o deserto. Deus encontrou seu servo deitado debaixo de um zimbro, fugindo depois de provar que Deus era Deus, nervoso, aborrecido, correndo uma mulher,
Matou 400 profetas de Baal, agora correndo uma mulher. Quando você sabe, quando você sobe naquelas esferas, faz algo ao coração humano. Quando você desce, você não pode explicar. Leva você a algum lugar, não há necessidade de tentar falar sobre isso. Visões e assim por diante que te rasgam em pedaços. Você não pode dizer às outras pessoas, elas não entendem aquilo. Não adianta tentar transmitir sua experiência para os outros, que não vai resolver. Quando uma pessoa tem uma sede de salvação nela, ela própria começa a interrogar você, aí você vai falando e ela vai recebendo. Às vezes você está conversando com um colega de trabalho, uma colega de trabalho, e começa entrando no assunto de religião. Eles não têm por onde começar, não for entrar no assunto de religião. E você vai soltando umas pepitazinhas assim, umas iscazinhas, você vai jogando, e se aquela pessoa tiver sede, ela vai aprofundando. Aí quanto mais ela pergunta, mais você responde e mais você evangeliza ela. É assim que se faz evangelismo. As pessoas estão observando a vida que você vive. É por isso que elas interessam. É por isso que elas querem ouvir. Elas querem ouvir a experiência que o cristão tem. É porque a sua vida é sal. A Bíblia diz que nós somos sal. E quando você vê que a pessoa está interessada, você pode evangelizar ela, que dá certo. Mas porque é pai, é mãe, é tia, é um parente chegado, e você tentar mostrar para ela que o caminho é esse, que ela tem que andar por esse caminho, não vai funcionar. Recentemente eu encontrei um moço, ele era de fé católica, e teve uma época que ele chegou a pensar em estudar para ser padre, e depois desistiu de tudo aquilo, e ele não era satisfeito com a forma que era ensinado lá. E ele era um moço já separado da família. E, digamos assim, a ovelha negra da família. Por quê? Porque não gostava das festas sociais, não gostava das reuniões sociais, não bebia, não fumava. Ele gostava dos negócios, de ser honesto nos negócios, ser direito, trabalhador e tudo. Não gostava de farra, de baderna, de mulherada. E sabe o que evangelizou ele? Foi a vida de uma tia dele que aceitou a mensagem, e a vida daquela tia dele mudou, e ele começou a examinar e foi olhando a vida da tia, só a vida vivida, ela não pregava para ele. A vida vivida dela, e ele foi olhando, e ele foi admirando, a sua tia admirando, até que ele chegou a vir para a igreja. Então, a coisa, quem tem a semente eleita lá, vai vir sim, vai chegar. É por isso que nós precisamos estar convictos. Você precisa estar convicto do que você tem no coração. Não tente vender o que você tem para as pessoas. Não tente introduzir. Vender é introduzir, é forçar. Não tente isso. Mas deixa que a sua vida flua. Deixa que a sua vida seja esse sal. Porque se o sal for em si, para que ele presta? Só para ser jogado fora. Você não pode dizer às outras pessoas, elas não entendem aquilo. Elas nunca estiveram lá, então, como você sabe disso? Vem? Então isso os rasga em pedaços.
Deus é tão gentil com seu servo, o alimenta e o encoraja debaixo do zimbro, mas depois que ele teve tanta confiança em Jeová, tão certo que ele pôde andar diante do rei e dizer: nem mesmo orvalho cairá, senão segundo a minha palavra. Imediatamente saiu do palácio o rei, do rei ungido. Então ele teve uma visão do que fazer. Então ele foi direto para as montanhas e chamou o fogo do céu, provando que ele era Deus. Então chamou chuva do céu no mesmo dia, e então matou 400 homens sacerdotes pagãos. Então cortou suas cabeças e fugiu quando a visão deixou, quando a inspiração deixou. Você sabe que ele está referindo a Elias, né? Aquele desafio lá com Acabe, Israel e os sacerdotes de Baal. Amém? Vamos testificar dessa convicção do coração? O que eles tinham? Eles tinham o assim diz o Senhor. E o que nós temos? O assim diz o Senhor. Não vamos redar desse assim diz o Senhor, nem um tio, nem um jota. Vamos batalhar. E se algum dia nós estivermos lá, dentro do avião, a 8.000 pés de alturas, 10.000 pés de alturas, você vai lembrar do que você tem no coração. Você vai lembrar da sua convicção. Eu sei em quem tenho crido. Se esse bicho cair daqui, eu sei para onde que eu estou indo. Viaje assim. Quando você tem que fazer uma viagem, seja de carro, de avião, seja de bicicleta, seja do que for, viaje assim. Eu sei para onde que eu estou indo. Eu estou descansado. Um dia eu terei que partir. Não importa a forma que eu vou. Do jeito que eu morrer, tem alguém que vai escandalizar na minha morte. Sabia disso? E pode acontecer do mesmo jeito com você. Tem alguém que vai escandalizar. Por que ela morreu desse jeito? Por que ele morreu desse jeito? Eles não escandalizaram? Quando o pastor Joaquim Gonçalves, em 1971, que ele aceitou essa mensagem, 1970, 71, que ele foi falar com o presidente lá do Conselho de Ministros de Goiânia, e que ele foi falar com ele que Deus, se ele sabia que Deus tinha enviado um profeta, e ele perguntou para ele: é William Branham? Ele disse: sim, é o profeta William Branham. Ele disse: morreu de acidente de automóvel. O pastor Joaquim nem sabia que ele tinha morrido de acidente de automóvel, mas o presidente do Conselho de Ministros já sabia. Então, é melhor, é preferível nós continuar testificando dessa convicção que temos no nosso coração, que estamos na coisa correta, estamos no lugar certo, na coisa correta e aguardando a coisa correta. Amém? Vamos viver. Não fica muito preocupado com entes queridos, não. Simplesmente siga vivendo a sua vida humilde, dócil, mansa, e você vai ver as coisas mudando com aqueles que têm a semente eleita. Vamos ficar de pé. Eu devia ter falado no início, mas quem não fez ainda a inscrição lá para receber o cartão micro CD, deve fazer. A Magda está preenchendo o motivo de a Mamãe Magda preencher aqui. Eu pedi à irmã Janaína lá na Fazenda Jacaré para fazer os de lá. O motivo
Cada um poderia preencher sua ficha, mas é para ficar uma letra mais legível, que é uma letra que não venha dar erro lá no escritório da Voz de Deus. Esse é o único motivo. Ninguém tem interesse nem de saber teu endereço, nem teu CPF. É eles que têm que saber disso para mandar o cartão para você, porque vem uma nota acompanhando o cartão, e esse cartão ele vem pelo correio. Então, logo que essas fichas forem enviadas para lá, aí nós vamos aguardar o tempo que eles vão gastar para enviar o cartão para nós. Combinado? Quem não fez ainda a inscrição, vai continuar hoje, não vai, irmão? Vai continuar fazendo as inscrições hoje aí. Vamos fazer o mais rápido possível, para nós enviar o mais rápido possível também. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. O início desta mensagem nos traz um grande alento no nosso coração. Nós sabemos e temos convicções do que temos crido, Senhor. Sabemos aonde estamos parados. Por isso nós vamos continuar testificando, Senhor, que o Senhor vem logo, que estamos aguardando a tua vinda para muito breve, e nós iremos encontrar com o Senhor. Como a tua palavra diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e encontraremos com os santos que forem ressuscitados primeiro, e encontraremos o Senhor nos ares. Aceita a nossa gratidão, Pai. Lembramos de todos os enfermos, todos os pedidos de oração, as aflições entre o povo. Em cada lar, nesta hora, que a visitação do Espírito Santo chegue aos seus lares e que eles sejam abençoados por Ti. Toma todo o controle, meu Pai. Humildemente nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Continue, cumprimente um ao outro, e domingo de manhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a cada família, cada irmão que nos acompanhou pela internet. Um abraço fraternal a todos, em nome de Jesus Cristo.